tá? Então, e eu coloquei os 3 aqui, a gente vai esmiuçar um por vez. Bom, é o seguinte, então, o tema de hoje, como eu disse, vamos reiniciar aqui essa live, é como destravar sua criatividade e iniciar qualquer projeto, né, com confiança. Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista. A gente tem esse perfil, onde a gente fala sobre qualidade de projeto, a gente fala sobre projetos potentes, sobre projetos rasos. A gente tem a série da Live Repertório aqui, que é uma série que eu recomendo muito que vocês assistam, né? Vou deixar aqui na legenda também. Acabando esse vídeo, corre lá para assistir. A gente já teve convidados ilustres, né, como Fernando Forte, que está entre os 100 melhores escritórios do mundo, né, com FGMF. A gente teve recentemente a Zupitanga, que tem a Casa VV, que está entre os 50 melhores projetos de 2024, né? Tem que mais? A gente teve Pérez Lopes Arquitetura, a gente teve MWMV, do Matheus e do João. Enfim, corre lá que vocês vão ver. Teve o Thales, do Estúdio Novo, com a Casa Ghibli, que ficou entre as 50 melhores casas de 2024. Bom, gente, então, vamos lá. Como eu disse, como destravar sua criatividade e iniciar um projeto com confiança. É o tema da nossa live de hoje. Então, vamos lá. Sempre gosto de começar com vocês aqui falando sobre a etimologia das palavras. Por que isso é importante, João? Porque aqui tem algumas informações que eu acho que eu preciso passar para vocês antes da gente iniciar. Então, vamos lá. Significado: inventividade. Então, inteligência e talento. Natos ou adquiridos. Eu acho que é muito importante essa palavra, os adquiridos, por isso que eu sublinhei e coloquei em outra cor, justamente porque a gente vai falar muito sobre isso. Então, para criar, inventar, inovar, quer seja, né, no campo artístico, no científico, esportivo ou em outro campo, né, etc. Então, esse é um ponto fundamental para a nossa análise aqui hoje, tá? E depois, a gente tem um outro ponto fundamental, né, que é essa pergunta que eu faço, que na verdade, já vou aqui dar um spoiler, que na verdade esse título que eu trago aqui para vocês, né, como destravar a sua criatividade, iniciar um projeto com confiança, é na verdade uma grande arapuca, uma grande armadilha. E já já vocês vão entender o porquê. E aí eu faço essa pergunta, essa provocação a vocês, se é possível destravar o que você não tem. E aqui eu vou precisar muito da sua sinceridade consigo mesmo. Então, é preciso que você faça essa autoavaliação, essa autorreflexão. Então, quando eu faço essa provocação, né, se é possível destravar o que você não tem, eu estou me referindo ao projeto raso e ao projeto potente. E há uma provocação aqui no sentido de destravar e de estar estagnado, que a gente já também vai falar sobre isso. Mas quando eu falo destravar o que você não tem, é nesse sentido. Talvez isso não cabe para quem está lá no comecinho da faculdade, no primeiro, segundo semestre, sem alarde, tá? Mas se você está a partir do sexto semestre, olha para a sua produção arquitetônica, né? E é importante dizer que se você é um estudante, você está produzindo arquitetura, tá? Não é só para arquitetos que estão formados. Se ainda assim você olha para essa produção e você não está satisfeito, se você não está satisfeita com ela, você tá dentro dessa perspectiva, né? Então, talvez você não tenha essa criatividade e portanto, talvez você está querendo desbloquear algo que você não tem. E para ficar mais fácil essa percepção aqui desse conceito, eu vou tentar trazer uma analogia hoje. Antes de fazer essa live aqui, eu fiquei meio que de férias, né? E aí, nesse período, eu fiquei, sei lá, umas 3 semanas sem fazer lives e eu meio que desacostumei. E é muito cruel isso, porque você faz lives todas as semanas, uma semana que você não faz, parece que já dá uma... É igual a academia, né? Aconteceu mesmo com a academia. Fiquei algumas semanas sem, quando voltei, estava parecendo um sedentário. Só que, como eu tenho essa habilidade, né, que eu adquiri durante anos fazendo lives aqui para vocês, fazendo conteúdo, criando conteúdo para vocês, e também tenho um conhecimento técnico por trás disso, por mais que eu me sentisse travado, eu consegui sair dessa estagnação, desse travamento, entre aspas, né, dessas travas. E consegui elaborar normalmente, né, sentando e criando essa aula que eu estou dando aqui para vocês. Diferente se eu não tivesse esse conhecimento, se eu não tivesse um conhecimento, né, teórico, prático, se eu não tivesse essa expertise, se é que a gente pode falar assim, dessa experiência de anos de estar fazendo live aqui com vocês.
Se eu não tivesse isso, talvez eu estivesse mais estagnado do que travado, entende? E tá tudo bem, porque também faz parte do processo. Não estou dizendo que é certo ou que é errado. A única coisa que eu estou tentando mostrar aqui para vocês é que há uma distinção muito clara entre esses dois termos e que ela precisa estar muito consciente para você. E por que, João? Porque ela tem que estar consciente para mim. Porque, como eu disse, há uma diferença gritante entre travado e estagnado. Se você estiver estagnado, você precisa olhar e fazer essa autoavaliação para você ver quais pontos você precisa trabalhar. Porque, veja, talvez lhe falta ferramentas, talvez lhe falta recursos de concepção de projeto, e você olha para aquilo e fala, poxa, eu não sou uma pessoa criativa. Inclusive é o que a gente vai falar no próximo slide, mas dando um spoiler aqui. Não sou uma pessoa criativa, meu coleguinha é melhor do que eu. E, tô sempre travado. Será que é uma questão de você estar travado, travada? Ou será que é mais numa perspectiva de você não estar com esse conhecimento adquirido? E aí é muito louco essa perspectiva, porque isso parece contrassenso, né? Uma vez que talvez você esteja ali terminando a faculdade, ou que você já é um arquiteto formado, como assim eu não tenho esse conhecimento, né? Não estou dizendo que você não o tenha. O que eu estou tentando dizer é especificamente sobre o processo de concepção de projeto, que é algo muito particular. Então, eu acho que não há uma receita, uma única receita, pelo menos. Há várias formas de se criar um bom projeto, mas talvez você ainda não tenha encontrado a sua, né? E talvez isso esteja te sabotando. E aí é onde que eu falo que você está estagnado e não travado. Então a gente precisa ter essa percepção. João, como é que eu vou saber se eu estou travado ou se eu tô estagnado ou estagnada? Bom, eu acho que um forte indício é você olhar para a sua produção arquitetônica. Então, se você sente orgulho dela, e aí, novamente, você precisa estar muito. Você precisa ser muito verdadeiro consigo mesmo, né? Será que realmente a sua produção arquitetônica ela tá consistente, uma boa produção? E, novamente, sem criar é, uma ansiedade em você. Não é porque talvez você esteja em processo de evolução, na verdade todos nós estamos, né? Mas eu digo, se você estiver muito no comecinho, essa análise seria muito injusta consigo. Então, calma. Mas se você já é um arquiteto que está indo para o TCC, ou está no 8º semestre, ou já está, né, já é um arquiteto formado, aí sim talvez caiba essa autorreflexão. Então, como que está a sua produção? Se você está contente com ela, aí talvez você esteja nesse momento do travado. Em alguns momentos isso pode acontecer. Seja por uma desilusão amorosa, ou seja por algum aspecto da sua vida. E é muito louco, a gente vai falar sobre isso também, né? Como o nosso recurso criativo é o nosso processo de trabalho. E isso demanda saúde mental também. Então nem sempre você vai estar, né, conectado com isso. Mas isso também vamos deixar mais para frente, que senão vai virar uma grande bola de neve aqui. Mas voltando, então, talvez lhe falte ferramentas e recursos, tá? E calma, gente, que mais pro meio da live, pro finalzinho, eu vou dar as soluções, porque a gente está levantando a poeira aqui. Depois a gente tem que capturar tudo isso, colocar no saco e organizar tudo isso. Essa é a intenção dessa live. Então fica comigo até o final. Se você não curtiu essa live até agora e está gostando do conteúdo, já curte, isso ajuda demais. Se você está vendo essa live gravada, tiver algum insight, alguma coisa que reverberou aí dentro de você, João, esse insight aqui foi para mim, coloca aqui nos comentários, é muito importante pra gente. E além disso, ajuda bastante, tá? Essa seria a forma de você apoiar o nosso conteúdo, se você gosta. E compartilha com aquele amigo também que tá precisando, tá? Beleza. E aí, se você... E qual que é a importância disso tudo que a gente está falando aqui, João? Bom, se você não der esse passo atrás e não fazer essa autorreflexão, não saber esse momento que você se encontra, pode ser muito provável que você esteja patinando na lama ali e pensando e vendo vários vídeos no TikTok, na internet, e se autofrustrando e pensando, poxa, eu não sou tão criativo quanto meu coleguinha, eu não sou um ser criativo, né? E essas autocomparações que também às vezes são muito destrutivas, né? Gente, tá travado aqui de novo? Não é possível, né? Me digam aqui. Ah, não, tá não. É meu vídeo que tá pausado. Olha. Voltou. Ó, então, essas autocomparações, né, esse não sou criativo, eita, caiu aqui. Tá, a Letícia tá falando que não. Muito obrigado, Letícia.
Então, essas autocomparações, né, esse não sou criativo, ele pode vir muito desse lugar, ele pode reverberar dentro de você nesse sentido. Então, talvez, e aí você fica pensando, poxa, eu vou começar um projeto agora, às vezes eu inicio, depois paro no meio do processo, eu tô meio, tô travada. Não, mas será que realmente você está travado ou você está estagnada? Não vou, né, repetir, mas você viu que há uma diferença gigantesca entre essas duas posições. E é preciso se encontrar dentro delas. Ok? Beleza. Que mais? E aí, o grande vilão, eu acho, da nossa profissão é justamente esse conceito, é a criatividade. Mas não a criatividade em forma bruta, mas sim a forma que ela nos é apresentada, ou talvez da forma com que a gente construiu ela em termos de conceito, né? Da forma que a gente internalizou isso, entende? Como que a gente recebeu isso. É, Não sei como foi para vocês, mas eu tenho, talvez isso seja um consenso entre a nossa bolha, a sensação que eu tenho é que a criatividade, na verdade, ela vem de um lugar que é um lugar quase que espiritual mesmo, assim, que pessoas que possuem esse dom, esse talento, são pessoas incríveis que nascem com isso, né? Isso não é à toa, tá, gente? Isso vem dos remontes da história, então isso é lá de trás, né? As musas, as inspirações, isso vem lá da Grécia Antiga, de várias, né? Isso vai sofrendo mutações também, a gente pode falar uma hora sobre isso, sobre como o termo criatividade foi sendo visto durante a história, né? Cada período ela era vista de uma forma, mas eu acho que se consolidou muito esse lugar da criatividade, né, pertencendo a esse lugar de é quase que uma questão de dom. Só que não é, tá? E é justamente isso que eu venho nessa live hoje para quebrar para vocês. Mas calma que a gente chega lá, como eu disse, a gente vai organizar essa poeira que eu estou levantando aqui ainda. Então, arquitetura é dom, né? E talvez você acredite nisso até hoje. Né? E aí eu queria até contar uma história aqui para vocês, como eu criava igual um idiota. Eu já falei para vocês que eu morava em Minas, né? Para quem não sabe, eu morava. Falar nisso, tem alguém aqui pela primeira vez que tá me ouvindo? Se tiver, coloca aqui nos comentários para mim saber. Mas, ó, pra quem nunca ouviu essa história, eu morava em Minas, eu sou mineiro, atualmente moro em Brasília, mas quando eu estudava em Minas, eu queria fazer arquitetura, mas na minha cidade não tinha arquitetura, portanto eu decidi estudar fora. Só que eu morava em Frutal, em Minas, e estudava em São José do Rio Preto, em São Paulo. Então eu pegava um ônibus todos os dias. Bom, era 1 hora e meia pra ir, 1 hora e meia pra voltar, então, imagina, eu tinha tempo de sobra ali, né? Aí, nesse período, então guardem essa informação, tinha tempo. Na ida e na volta. Aí o que que acontecia? Imagina que isso está ocorrendo há 7 anos atrás, então não se tinha internet como se tem hoje, era uma terra sem mato, era um lugar só mato, terra sem lei, só mato. E estava começando a ter um boom assim da arquitetura paramétrica, e eu meio que me apaixonei pela arquitetura paramétrica, pela Zaha Hadid, e muito porque ela era muito antagonista ao que estava sendo produzido na época, principalmente quando eu estava identificando os projetos rasos, tá? Então era como se fosse meio que acreditava que fosse quase que um bote salva-vidas ali. Enfim, eu me apaixonei porque realmente a arquitetura paramétrica eu acho que ela é apaixonante, né? E hoje eu tenho uma percepção completamente diferente, enfim, mas a gente pode falar disso também em outra live. Mas olha, me apaixonei por aquilo e sabe como eu criava na minha cabeça nesse período, quando eu voltava, tadinho, inocente, quando eu voltava ou quando eu ia para a faculdade, eu fechava os olhos, colocava uma música no volume máximo dentro do ônibus para não escutar o ônibus e fechava os olhos e começava a pensar nas formas. Então, por isso que eu falo que eu criava igual um idiota, porque eu criava assim, e principalmente idiota no sentido que eu achava que a Zaha criava assim. Não entendia o que era arquitetura paramétrica. Eu tava, sei lá, no segundo semestre, no primeiro semestre, então não sabia que eram parâmetros, né, de um computador. Não tô tirando mérito da Zaha, muito pelo contrário, acho ela incrível, ela ganhou o Pritzker, né? Mas eu tô dizendo que não era daquela forma que ela criava. E eu tentava chegar nas formas que a Zaha tinha, imaginando. Lógico que eu não ia conseguir, né? Fazer bons projetos dessa forma. Enfim, até que eu tive sorte, assim. Eu acho que até poderia ter sido pior, assim, mas
acho que até deu, não sei se foi pena, porque eu estava no começo da faculdade, mas deu certo. Bom, mas por que que eu tô contando essa história para vocês? Né? Porque é isso, assim. Então, e eu lembro também, teve um episódio na faculdade que uma professora perguntou como que a gente criava, se a gente começava pela planta baixa ou pela volumetria. Aí a sala se dividiu, né? Uma parte falava que era pela planta baixa, outra pela volumetria. E a professora disse: Olha, eu não sei como vocês conseguem. E eu fazia parte, para quem tiver curiosidade, da parte da volumetria. Então, como eu disse, eu ficava pensando na forma. E a professora disse: Olha, eu não sei como vocês conseguem fazer isso. Eu sempre começo pela planta baixa. Hoje eu vejo que as duas formas estão equivocadas, tá? É, Realmente, eu não acho que seja as melhores opções, a não ser que você faça projetos potentes assim, e você valide isso, aí tá tudo bem, mas eu acho que são maneiras arriscadas de se iniciar um bom projeto, né? Mas a gente fala também sobre isso em outro momento. Bom, aí eu trago uma frase também que eu acho que é muito importante para essa nossa conversa, que é uma frase do Pablo Picasso. E ele fala que as inspirações, ela existe, mas ela tem que encontrar o trabalho. E olha que fantástica. Essa frase, gente, é uma frase para tatuar no seu pulso, mas não façam isso. Até porque eu não tenho tatuagem, então eu sou a última pessoa a poder recomendar isso. Então, mas é brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus, não façam isso. Mas para colocar num quadro, eu acho que seria uma frase de efeito muito interessante. Mas olha que interessante. O que que ele está falando aqui? Então, ele está confirmando, né? O Pablo Picasso era um gênio, e ele está dizendo que sim, ela existe, mas ela precisa te encontrar trabalhando. E eu acho muito importante isso, porque realmente é necessário que isso aconteça. Só que a gente tem que levar algumas coisas em consideração aqui. Primeiro que a gente está falando de um grande gênio, que é o Pablo Picasso, portanto, ele tinha arcabouço, ele tinha ferramentas, ele tinha material é, denso dentro de si para conseguir que, quando ele estivesse trabalhando, a criatividade o encontrasse, a inspiração o encontrasse, né? É como eles chamavam lá atrás, né? As musas o encontrasse. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não ser simplista ao mesmo tempo, porque a gente tem que tomar cuidado para que ela não nos encontre nessa inspiração também quando a gente estiver numa estrada errada. E eu quero trazer um exemplo aqui para vocês. Para quem participou do nosso workshop, sabe muito bem do que eu vou dizer e eu vou tentar explicar aqui de uma forma mais rápida. Mas para quem não participou, fica o convite, a gente vai fazer um outro agora no final de janeiro, tá? De 2025. Então, fica aí o convite, fiquem atentos, siga a gente lá no Instagram, @Projeto Potente, e você sempre vai ser notificado. Mas lá nesse workshop a gente fala muito, a gente explica, aliás, a gente desenha, a gente explica desenhando o que é um projeto raso, o que é um projeto potente. E inclusive a morfologia disso. E a gente explica que geralmente, tá? Geralmente quando você tem um terreno padrão, vamos imaginar um terreno aí de 10 por 25. Quando você tem esse tipo de terreno e você leva em consideração uma única condicionante protagonista, que é a condicionante legislativa, ou seja, você avalia os parâmetros urbanísticos, vê ali naquele documento que é necessário que você tenha recuos mínimos, né? Então, recuos laterais de 1,5, por exemplo. E você estabelece isso no seu desenho, ou seja, você pega lá, olha o terreno, você faz lá no AutoCAD, por exemplo, né? Coloca lá o terreno 15 por 25 e dá um offset e faz ali os afastamentos. Quando você implanta o seu terreno centralizado, é muito provável que o seu projeto será raso por um único motivo. Você está pré-estabelecendo uma condição ali de desenho, de morfologia daquilo. Por quê? Quando você subir essa. Primeiro que está errado, porque você está começando por aí. Mas quando você iniciar, quando você estrudar isso, quando você levantar as paredes, você vai ter um grande caixote. Tá? Basicamente é isso. Quando você tiver um grande caixote, você vai perceber que aquilo não é bonito, não é vendável, plasticamente não é interessante, volumetricamente não é interessante. Aí a gente tem o quê? A gente tem isso aqui. Então, isso aqui é parte desse processo. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma canetinha aqui. Tem um laser aqui, não tem? Aqui, ó. Então, quando você dá esses recuos mínimos, você implanta isso no terreno, você tem um grande caixote e aí você precisa trabalhar essa volumetria. E te resta fazer isso aqui, quebrar essa volumetria e trabalhar esses dois volumes. Por isso que a gente tem hoje os projetos rasos.
eu acho que também vem muito daquela frase, a gente pode fazer uma live, que eu acho que também é super interessante esse tema, né, sobre a arquitetura contemporânea e os desvios que isso vem acontecendo, né, para estar acontecendo isso aqui. Também eu acho que é muito responsável aquela frase, né, daquele arquiteto modernista que diz que a forma segue a função, enfim. Mas voltando aqui àquele raciocínio, então quebra-se essa volumetria e a gente tem esses dois volumes e isso é, né, de gosto estético duvidoso, caricato, é apenas um abrigo também, enfim. Mas não é o foco da nossa live de hoje. Mas o que eu quero dizer com isso, então, é que a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra inspiração, porque ela precisa estar respaldada em técnica, tá? E aí, esse é um ponto também muito importante. Quando eu estou falando para vocês de técnica, deixa eu só olhar aqui se tem algum comentário de vocês. Ah, tá funcionando muito bem, vocês estão dizendo. Então, ok. Então, continuamos. Então, a criatividade, a gente pode pensar que ela é o nosso software, certo? Então, ó, diferente de outras profissões, por exemplo, até da própria medicina, lógico, todas vão te solicitar, de certa forma, uma criatividade em determinadas situações. Todas as profissões, todos os momentos da sua vida. Mas, eu acredito que existem profissões, na verdade eu acho que isso é um fato, né? Existem profissões que vão solicitar mais, e a arquitetura é uma delas. Então, quando você tem um cliente, ele vai te solicitar, quando você tem um professor, ele vai te solicitar o projeto do semestre. E você não pode virar para ele e falar: olha, professor, eu terminei com meu namorado, com a minha namorada, e eu não estou com cabeça para criar, né? Porque você tem que passar de semestre, você tem que, sei lá, você tem que pagar seus boletos, e eu estou colocando um exemplo extremo, mas assim, coisas pequenas do seu cotidiano, talvez você está chateado com alguma coisa que aconteceu, alguma bobagem, mas aquilo está mexendo. O que eu quero dizer com tudo isso é que a nossa criatividade, ela está intrinsecamente conectada com as nossas emoções, com o nosso cotidiano. E se você se apoia somente nesse ser criativo, nessa criatividade que é advinda de um lugar mágico, ou desse lugar, né, como o Picasso fala, né, dessa inspiração, e se você não tem um respaldo técnico, é muito provável que você caia num lugar perigoso, tá? E aí, né, que é importante essa frase que ele traz do encontro do trabalho. Mas aí, por que eu estou dizendo isso para vocês? E se a internet ela não tiver boa, né? E o que eu estou chamando de internet? Então vamos imaginar que a gente tem o que eu estou chamando de software é o nosso cérebro, né? Que é o que está dentro ali, na verdade, o programa que está dentro do cérebro, que é o que está gerando a nossa criatividade. E o que eu estou chamando de internet é essa conexão entre isso aqui e o que você está desenhando. Então, essa internet, ou seja, essas emoções, esse cotidiano, isso tudo. E se tiver tendo um ruído nessa internet, nessa comunicação? Entendeu? Então, por isso, não dá para depender das inspirações, da criatividade. Ok, mas João, mas não você tá. Então, o que eu preciso fazer para ser criativo? O que está acontecendo, né? E aí, aonde a gente chega, que eu falei para vocês que eu vou tentar agora, que eu levantei essa poeira toda, e a gente vai tentar capturar tudo isso, organizar tudo isso, colocar num saco e embalar isso, tá? Então, primeira coisa, a gente vai falar sobre 3 ingredientes que eu acho que são fundamentais para que você seja um arquiteto criativo. Para que isso não fique bagunçado também. Então, o primeiro dele é a técnica, isso é muito importante. Depois, o conhecimento crítico e depois o repertório. E aí, segura aí que a gente vai falar com profundidade de cada um deles. Então, primeiro, técnica. Então, técnica é o que eu vou chamar de técnica aplicada à concepção. E é muito importante essa palavra, aplicada à concepção. Ou seja, a gente está falando de um projeto, de um processo de projeto, de um processo de projeto que vai fazer com que você obtenha um resultado final daquele produto final ali. Então, e aí a gente precisa se fazer algumas perguntas, né, para chegar nesse lugar. Então, então, na verdade, o que eu estou tentando dizer aqui para vocês é o que é, né? João, o que você está querendo dizer com técnica? Porque quando a gente olha para a técnica, a gente pode pensar em representação gráfica, a gente pode pensar em executivo, na parte técnica de um detalhamento. Não. Lembrem-se que este perfil trata-se de concepção de projeto de qualidade. Então, sempre que eu me referir à técnica, a gente está falando de processo de projeto, tá? De concepção de projeto, certo? Beleza. Então, perguntas são fundamentais aqui nesse aspecto. Então, por exemplo, por onde se começa um projeto? Mas eu não estou dizendo qualquer projeto. Lembrem-se sempre
que essa pergunta está voltada automaticamente para o projeto potente, para um projeto de extrema qualidade. Inclusive, só para fazer um parênteses aqui, ontem eu recebi até um comentário em um vídeo de um corte, porque as pessoas ainda têm essa mania, né, de pega um corte e aí não vê o canal todo, não vê os outros conteúdos, não tem interesse de olhar ali e falar, não, será que esse corte não é derivado de uma live completa? Enfim, mas também entendo, isso acontece, né, também não julgo. Mas enfim, essa pessoa, ela questiona o que é um projeto potente, e ela fala que isso é muito subjetivo, que não dá para aferir isso. E eu discordo completamente. Lógico que dá para aferir o que é um projeto raso e o que é um projeto potente. Tanto é que dá que a gente tem uma banca de TCC. Se não dá para aferir, então não poderia existir uma banca avaliadora. Então, se existe uma banca avaliadora de um concurso, se existe uma banca avaliadora de TCC, significa que dá para aferir o que é um bom projeto e o que é um mau projeto, através de parâmetros. E a gente tem parâmetros para avaliação de um bom projeto. Então, qual que é a relação? Eu vou citar alguns, por exemplo, né, que é o que eu falei para ele lá, eu escrevi, né, no comentário para ele. O que é um projeto raso, o que é um projeto potente? Então, alguns parâmetros. A gente pode analisar um projeto, na verdade, a gente deve avaliar um projeto em suas escalas. Então, na escala micro para a escala macro, né? Lembrando que somos arquitetos e urbanistas, então uma coisa está relacionada à outra. Então, um projeto potente, ele precisa estar intrinsecamente conectado com o tecido urbano, a sua relação com aquele espaço, a sua volumetria, quanto ele está sendo responsivo às condicionantes pré-existentes. Quando eu falo de condicionantes pré-existentes, eu estou falando do gosto do cliente, até o orçamento do cliente, até a zona bioclimática. Então essa é a nossa complexidade, né? Diferente de um artista que tem né, ele pega uma tela e ele vai na imaginação e na cabeça dele, a gente tem parâmetros. E até na pintura também há avaliações para isso, não estou dizendo que não, tá? Eu estou dizendo que a gente se apoia muito numa questão muito técnica, tá? E, portanto, essa avaliação é muito fácil de se fazer do que um projeto raso, do que um projeto potente. Então, é importante esclarecer isso aqui para vocês. Ok? Então, voltando. Então, por onde se inicia um projeto? Você precisa ter essa resposta na ponta da sua língua. Se você não tiver tecnicamente essa resposta, lembra que eu falei para vocês lá atrás que minha professora perguntou se a gente iniciava pela planta baixa ou pela volumetria, e ela deu uma gafe porque ela falou que ela começava pela planta baixa. Porque assim, essa professora, por que eu digo gafe? Porque eu acredito, e eu estou sendo bem sincero com vocês, você pode até falar, João, eu começo pela planta baixa e dá certo. Ok, aí é isso que eu estou dizendo. Aí a gente precisa olhar tecnicamente o seu projeto para ver se realmente é um projeto potente. E não estou dizendo que eu vou avaliar. Tá? Você precisa fazer essa autoavaliação, tá? Ponto. Mas o que eu tô dizendo que ela cometeu uma gafe, porque ela falou que ela começava pela planta baixa. E eu realmente acredito que isso é uma grande armadilha. Você vai automaticamente cair num projeto raso, porque não é assim que se inicia um projeto potente. Mas enfim, isso também é papo para outra live, e para quem participou do workshop sabe exatamente os motivos pelos quais eu tô dizendo isso. Porque é uma grande armadilha. Bom, e começar errado pode te... eu escrevi alguma coisa errada aqui. Mas enfim, ignora. Eu estou querendo dizer aqui que você pode cair numa grande armadilha, né? Que é o que eu estou dizendo aqui. Então, e aí a gente precisa fazer perguntas também, por exemplo, técnicas, né? Como que a gente implanta um projeto? O que a gente precisa levar em consideração ali? E percebam, são provocações, tá? Não estou dando respostas objetivas, porque a gente pode. Cada pergunta dessa que eu estou dizendo aqui para vocês, a gente pode fazer uma live da forma que eu faço, mas não existe só uma maneira, né? Então, mas por que eu estou dizendo? Inclusive, recomendo que vocês anotem isso aqui, para que vocês façam essa. Porque, gente, eu estou aqui. E eu acho que eu acho que vocês já entenderam isso também, que é essa provocação que eu tô sempre fazendo aqui para vocês. É um sentido de provocação também. Então, anotem isso e imaginem, até para que vocês um dia, quando vocês virem esse conteúdo, né, quando eu responder essa pergunta, talvez, se já não respondi várias vezes, mas são vários conteúdos, mas será que está corroborando com o que o João está falando? E se não, manda lá, vamos bater um papo também. João, eu estou fazendo assim, por que você acha que não é certo? A gente pode conversar sobre isso, não tem problema nenhum. Mas é para
afinar esse senso crítico de vocês. Então, como que eu devo implantar? Quais são os critérios que eu devo adotar naquele... Percebe que é uma questão técnica. E por que que eu estou dizendo isso para vocês? Porque lembra que eu falei daquelas do software e dessas relações emocionais que a gente tem? Se a gente depende só de um dia de inspiração, o dia que eu vou acordar, eu vou ganhar na Mega Sena e vou estar mega feliz, e quando o cliente bater na sua porta e você não tiver, quando você estiver chateado e aí você não vai contar com a inspiração, você não vai contar com a criatividade, mas você vai ter um apoio técnico. E aí sim, eu acho que essa frase aqui do Picasso faz muito sentido. Ela precisa te encontrar, a inspiração ela vai te encontrar trabalhando, mas desde que você tenha esse respaldo técnico. Porque se você não tiver esse respaldo técnico, e aí, novamente, são perguntas que às vezes a gente não tem na faculdade. Eu estou falando às vezes porque eu não sei da sua formação, mas eu não tive. Eu não tive professores que me dissessem como se inicia um projeto. Fiz várias vezes essa pergunta para eles. Era sempre um embromation. Nunca tive também essa resposta de como se implantar um projeto. Por quê? Novamente, a grande maioria das faculdades, o que acontece, ainda mais hoje, com o mercado tão saturado, o que mais tem, e eu digo isso porque eu estou no meio acadêmico, eu participo de banca como arquiteto convidado, o que mais tem é professores que estão produzindo projetos rasos, não estão conseguindo pagar os boletos, e aí vão dar aula como um escape. Tá? Mas não porque necessariamente gostam daquilo, e não estou dizendo mal das faculdades, pelo amor de Deus, não estou dizendo mal dos professores. Né, a faculdade, ela não tem nem o que questionar. A única coisa que eu estou querendo dizer aqui é que nem sempre essas respostas vão vir de lá. E se você tiver a sorte de ter um excelente professor, assim como várias vezes eu vi aqui alguns de vocês dizendo, meu professor é um dos meus professores é do Azupitanga, do estúdio Azupitanga. Cara, isso é um privilégio. Meu professor é do Terra e Tuma. Nossa, sabe? Ou pessoas que tiveram aula com Paulo Mendes da Rocha, com Vila Nova Artiga. Essas pessoas são privilegiadas. Eu não tive esse privilégio, porque eu estudei numa faculdade particular. E tive alguns bons professores, mas a maioria eram excelentes teóricos. Embora a teoria seja extremamente importante, mas eu fiquei carente do processo de concepção. Tá? E depois eu fui correr atrás sozinho, né? Hoje eu estou no meu 16º concurso, justamente para afinar essa habilidade que me faltava. Certo? Depois, quais as estratégias passivas, né? Acabei me adiantando sobre isso também. Então, zona bioclimática, quais estratégias passivas? Isso tudo é esse arcabouço técnico que eu estou trazendo aqui para vocês. Se vocês conseguirem responder só essas 3 perguntas aqui, iniciar um projeto por aqui, o seu caminho para a concepção de um projeto potente, ele está praticamente 50% encaminhado. 50%. Te garanto. Se você souber as respostas corretas, de onde se inicia um bom projeto, como se inicia um bom projeto, como se implanta. Lelé já dizia, né, que 80% de um bom projeto é a sua implantação. Essa é a frase do Lelé, tá? Então, ó, tô falando 50%, eu tô lá embaixo. Lelé tá falando que só a implantação é 80%. Mas eu tô achando ele muito otimista. Eu colocaria 50% para essas 3 respostas aqui. Porque o processo de concepção, o processo de criação realmente ele é muito complexo, né? Eu falo isso, assim, eu acho que tem pessoas que podem até dar risada. Que em algum lugar, se a arquitetura não tiver em nível de dificuldade, eu não estou falando tô falando de dificuldade especificamente, não de outra coisa, mas se ela não tiver equiparada à medicina, ela seria um pouco ainda mais complexa. Porque é isso, a gente precisa criar uma coisa do nada, assim. Isso é muito difícil. E uma coisa que impacta não só a vida de um usuário, mas a vida de um cotidiano, de um urbano, de um tecido urbano, de uma escala micro a macro, até do planeta. Né? E o médico, por mais que seja difícil passar numa universidade, por mais que a profissão dele seja difícil, quando ele é detentor daquele conhecimento, ele adquiriu e está ali na cabeça dele. E aquilo só vai, é igual vinho, vai só melhorando. Embora tenha que estudar, assim como a gente também, né? Sempre está estudando. Mas o processo de sempre estar criando, e sempre em escalas, né? Criar uma cidade, um bairro, um equipamento de larga escala, né? Um museu, ora um hospital, ora uma casa, ora um... Isso é complexo, né? E as pessoas, eu acho que não têm essa dimensão do quanto a arquitetura é uma profissão riquíssima e complexa demais, né? A prova disso está aí nas ruas. Não é todo mundo que consegue criar um bom projeto, gente. Não é, tá? E esse é um ponto. Ok? Estão me acompanhando? O Arquimil falou: Oi, João, cheguei atrasado, boa tarde.
Boa tarde, mas tá aí, tá em tempo. Coloquem aqui no chat para mim se vocês estão acompanhando, se eu posso continuar. E você, se você tá vendo essa live gravada, ainda não curtiu, se nada do que eu disse reverberou em você, será que nada? Se não, continua. Se já, pelo menos dá um like. Se você comentar, eu vou ficar muito feliz. Tipo, ah, João, isso aqui bateu em mim, tá? Só coloca, isso aqui bateu em mim e coloca o que que foi pra me saber. Ok? Se vocês quiserem fazer o mesmo aqui no chat, vou amar, tá? A Letícia tá falando que pode. Beleza, então vamos lá para o segundo ponto. Ah, não, calma. Tu tem uma questão. João, e aonde eu adquiro a técnica, né? Porque também eu venho aqui e falo para vocês, ah, vocês precisam de responder isso, isso e aquilo. Mas se vocês não tiverem como responder essa pergunta e tá tudo bem, eu vou dar alguns passos aqui para vocês. Primeiro, gente, uma coisa é analisar bons projetos. Não tem para onde correr. É necessário você fazer essa análise de bons projetos. E é muito mais fácil, percebe? Se você está fazendo projeto raso, tenta fazer essa comparação. Por exemplo, você fez uma casa e você está fazendo isso aqui, ó, tá? Entra lá no site do ArcDaily, entra no nosso perfil também, lá, até esses dias eu postei, né, a revista Vogue lançou lá 50, embora eu não concorde completamente com aquela lista, mas tem 5 profissionais lá que são de grande mérito, tá ali, né, tem esse vídeo lá no nosso Instagram, se vocês quiserem. Pega qualquer profissional daquele, olha para os projetos deles, desses 5 que eu selecionei lá para vocês, dessa curadoria, e olha e compara com seus projetos. Fala, cara, o que que tem aqui desse cara? O que que esse cara está produzindo? E aí é necessário que vocês tenham uma visão sistêmica da coisa, né? Olhem para essas condicionantes específicas que vocês vão analisar ali. E tantas tangíveis quanto as intangíveis. O que eu quero dizer com isso? Tangíveis no sentido prático, ou seja, como que ele está respondendo à topografia, como que aquilo está se. Como é o diálogo daquilo com aquele entorno. Deixa eu sair dessas casas aqui. Não, vamos deixar aqui. Que é para traumatizar mesmo. Como que está sendo esse diálogo ali? E as intangíveis é como que é o contexto social daquilo, socioeconômico e cultural, essas relações humanas, espaço, a habitabilidade daquele espaço, como que isso está, como os usuários vão se comportar naquilo. É importante que vocês entendam isso. Então, busquem isso nos projetos. Então, não é olhar, entrar no site do ArcDaily, olhar uma foto e passar. Tenta olhar os detalhes técnicos das coisas, como que aquilo está vencendo aquele vão. Isso tudo são questões técnicas também. Mas, né, mais nesse aspecto que eu estou dizendo aqui para vocês. Ok. Depois, leitura prática. O que eu quero dizer com isso? Eu queria ter deixado os livros aqui e acabei esquecendo. Mas o que eu quero dizer com isso, com literatura prática, embora a teórica também seja importante, tá, gente? Espera aí só um minutinho. Ó, muito importante. Não estou dizendo que a literatura não a literatura, como que eu posso colocar isso? A não prática, né? Me fugiu a palavra. Na falta de uma melhor, vamos usar essa não prática. Não seja essencial. Inclusive, a gente vai falar dela. Mas a leitura prática ela é fundamental e às vezes eu tenho a impressão que ela não é estimulada. O que significa essa leitura prática, João? A leitura do que vai alterar o seu processo de concepção. Ou seja, por exemplo, tem o livro, que agora eu me esqueci o autor, vou pedir para o editor até colocar aqui se você está vendo essa live gravada, óbvio. Vou pedir para ele colocar aqui do 20 edifícios que todo arquiteto deve compreender, tá? Que é um livro de análise de 20 obras de grandes arquitetos. Então essa é uma leitura prática de processo de projeto, onde você vai olhar para aquilo e vai começar a fazer uma leitura prática. E essa leitura é fundamental para que você leia outros edifícios. Tem também como construir com terra, tem Arquiteto Descalço também, que é um livro, né, meu livro de cabeceira de cama. Enfim, são esses livros que são essenciais para a leitura prática, tá?
Depois também, para quem não participou, fica o convite. A gente tem o nosso workshop, que é também, eu busco sempre que ele seja muito prático. Então, para quem já participou sabe, eu realmente desenho ali com vocês. E também é uma prática para que vocês saibam o que é um projeto potente, como se chega lá e o que é um projeto raso. E para quem ainda quiser diminuir esse atalho, também tem o nosso curso, né, que é um mega atalho, porque é todo esse conteúdo ali resumido e condensado, tá? Mas enfim, para quem não quiser, tem esses caminhos, tá? Também. E aí sim a gente vai para o nosso segundo ponto, ok? E deixa eu só antes ler um comentário aqui do Júnior, que ele diz assim, ó: fui a Brasília e amei observar a arquitetura e aprender. Visitei o. Peraí. Visitei um apartamento num prédio onde todos os pilares ficam fora dos apartamentos. Achei fantástico. Ô, Júnior, Brasília. Cara, eu amo Brasília, né? Eu acho que Brasília é um lugar, assim, que realmente é uma aula a céu aberto, né? Porque é isso. É uma arquitetura fantástica, produzida por grandes arquitetos. Tem críticas, né, acerca de Brasília, né? Acho normal, mas realmente é um lugar, eu acho que fantástico, assim. Eu tenho muito orgulho de estar aqui, de morar aqui e sei o quanto eu sou privilegiado por isso. Então, que bom que você gostou e que bom que você veio. E para quem nunca visitou Brasília, é uma. Tem que vir, gente. Não tem como, tem que vir. E me manda. Sempre vocês me mandam, mas para quem quiser, pode mandar, tá? Manda lá no Instagram que eu ajudo vocês com o roteiro, que obra visitar e tal. Tem 8 anos que eu tô aqui, então eu consigo fazer isso com muita clareza. Vamos lá. Segundo ponto. Então, repertório. Então, aprender o que fazer e o que não fazer. Repertório é outra coisa, gente, que eu acho que é super. é, Como que é a palavra também? Hoje tá fugindo as palavras. É, Subestimada, né? Essa é uma coisa. Repertório é uma coisa muito subestimada. Por quê? O repertório, ele vem de um lugar que eu acredito, né, que você pode aprender com absolutamente qualquer coisa, em qualquer construção, tá? Desde que o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então aqui, por exemplo, em Brasília, quando eu vou visitar os lugares, eu tenho essa compreensão desse espaço, então eu vou sempre tentar analisar aquele espaço desde a sua estrutura, da sua concepção morfológica, da sua relação com o entorno, da sua relação do que eu estou sentindo enquanto ser humano, enquanto pessoa com aquela obra, o que ela está me causando, se ela está me causando um sentimento bom ou ruim e por que que isso está acontecendo, enfim, esses são alguns aspectos. Mas eu sempre aprendo também, por exemplo, quando eu vou para lugares que eu não gosto. Sei lá, gente, sabe, de uma coisa mais cotidiana possível, assim, quando você vai, sei lá, numa mercearia, num boteco sabe, daquela rua bem do interior, assim, que você vai numa mercearia e você passa por um lugar e você sente alguma coisa que você fala, isso aqui, cara, que lugar ruim, que lugar, por que que isso está acontecendo? Ah, esse lugar é violento, por exemplo, na escala urbana, esse lugar é violento, por que que esse lugar é violento? Né? E aí a gente tem que, como arquiteto urbanista, tem várias respostas para isso, né? Embora a população não saiba, mas a conformação morfológica daquele espaço urbano também induz a violência. A gente sabe disso, né? Por exemplo, os condomínios fechados, né? Quando a gente não tem fachadas ativas, né? Falando isso no campo do urbanismo. Mas no projeto é a mesma coisa. Então, quando você entra naquele espaço, que você sente você está enclausurado, você não está bem, o que está acontecendo ali? Até as cores, as texturas, a forma com que aquilo está sendo ordenado, né? Se você chega no mercado e aquilo te causa uma sensação. Então, isso tudo é projeto. Tá? Então, você pode aprender com o que fazer e o que não fazer. Né? Eu sempre, assim, eu tô muito atento a todo momento. Fernando Forte falou isso uma vez. Ele falou que arquiteto é meio que um bicho bobo, assim, que tem que andar meio alucinado na rua, né? O que ele quer dizer com isso, o que ele quis dizer com isso é justamente isso. Você precisa a todo momento estar aprendendo com tudo ali, né, ao seu redor. E a gente realmente aprende, tá? Que mais? Aprenda com a natureza também, que eu acho que isso é fundamental, né? Eu aprendo, assim, das coisas mais banais, assim, do tipo, né? Porque, assim, uma coisa que me irrita um pouco, sei lá, definirem uma cor do ano. Então, é,
sei lá, essa cor do ano, né? Uma vez um cliente me perguntou, João, qual que é a cor que tá na moda? Eu falei, a cor que você gosta. Porque pra mim é isso, sabe? Não tem uma cor do ano. Se o cara vai morar ali dentro e ele vai colocar um bege, sendo que ele gosta de azul, por quê? Sabe? Lógico que tem algumas questões técnicas que a gente precisa considerar. Se ele falar que quer um rosa choque na casa inteira, né? Fica meio complicado de defender. Mas a gente pode trabalhar ali, né, e ver até onde a gente pode chegar. Mas o que eu quero dizer com isso é que a natureza, ela apresenta pra gente formas e cores e texturas, combinações disso, né, com uma maestria muito grande, né? E a gente aprende, né, estrutura, inclusive, na faculdade, nos primeiros semestres, a formação que a gente tem de estrutura, que a gente acredita que é, né, vem desse lugar da natureza, da observação da natureza. Não sei se vocês sabem disso, né? Para quem não sabe, a gente não inventou as estruturas. As estruturas, elas existem na natureza. Isso foi só uma percepção do conhecimento, né? Então, se vocês observarem, né, como por exemplo, como que tem uma grande palmeira e ela resiste aos ventos cortantes, né? Como que aquilo não cai, aquilo tem uma flexibilidade, né? A gente aprende isso nas pontes, por exemplo, se ela foi totalmente rígida, estática, ela rompe, né? Então ela precisa trabalhar, ela tem ali, né, um grau máximo que ela vai trabalhar para que ela não rompa, né? Então a gente vai aprender isso tudo com a natureza, gente, tá? Então a gente pode aprender a adquirir repertório nesse lugar. E adquirir repertório, assim, até em paisagismo, como que isso está se comportando, né? Essas escalas, por exemplo, aqui no meu condomínio tem um paisagismo que é muito interessante. E o que eu observei aqui, quando eu olhava para isso, eu achava muito satisfatório o paisagismo daqui. E eu não entendia o porquê que eu gostava tanto do paisagismo daqui. E aí, observando essa relação com a natureza, eu observei que o paisagista aqui do meu condomínio, do meu prédio, ele respeitou muito essa hierarquia da composição. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aquela escala menor dos arbustos, e ele vai compondo isso, ele vai crescendo isso até ter uma escala mais macro da vegetação, dessa escala arbórea, né? E aí ele trabalha isso muito bem, e como a luz penetra nisso, e cria cenas a todo momento aqui quando você está caminhando. Isso vem dessa percepção da natureza, né? Ao contrário de você fazer um paisagismo caricato. Então, quando você está atento, assim, sabe, a todo momento observando tudo isso, você está adquirindo repertório e aprendendo. Só que você precisa estar atento para essas coisas, você precisa estar conectado com isso, né? Você precisa saber que essas coisas existem, tá? E aí, só que também um adendo, cuidado com a biomimética, cuidado com vocês serem literais com isso, né? Então, ai, João, vi lá um negócio, aí vou. Não reproduz as coisas da natureza. É uma questão mais de aprendizado, do que fazer, do que não fazer, mas trazendo para a realidade que você está, né? Como eu trouxe o exemplo do paisagismo, né? Não é transfigurar aquilo, não é reposicionar aquilo como ele viu na imagem, mas é aprender com o que está por trás daquilo, entende? Esse é o ponto. Por que que isso está me trazendo essa sensação? Por que que isso está legal? Por que que isso não está legal? Ah, por isso e por isso. Então esse exercício, né, de maquinar isso, de tentar entender o que está por trás disso, é o que é interessante, tá? Ok? Beleza. Depois, o seu repertório ele precisa ser técnico e multidisciplinar, né? Então, repertório técnico é o que a gente falou, então é isso tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, de você entrar no site do ArcDaily, de você comprar revistas de projeto, você adquirir literatura prática, como eu disse, isso tudo é repertório técnico, tá? Você precisa disso para que quando a sua criatividade te encontrar, você tiver esse elo, esse casamento, porque pode vir a maior inspiração do mundo. Ó, vou dar um exemplo muito prático aqui para você. Se eu sou uma pessoa criativa, não tenho dúvida disso. Eu me considero uma pessoa muito criativa. Agora chega uma pessoa e fala assim pra mim, João, cria um sapato, um tênis, sei lá, um escarpão. Não sei nem o que é um escarpão direito, mas uma sandália. Eu vou ter dificuldade. Por quê? Porque eu não tenho esse repertório, eu não tenho esse conhecimento, não só técnico, eu não sei uma espessura de uma sandália, o como fazer isso confortável, mas também não tenho repertório disso. Eu não tenho, isso não é o meu universo, embora eu seja uma pessoa criativa. Tá percebendo agora como é importante o repertório? Porque é isso, e o conhecimento técnico, por isso que eu tô falando aqui para vocês, ó. Primeiro ponto do nosso primeiro ingrediente aqui, técnica. Segundo, repertório, que é o que eu estou dizendo aqui. Então, isso tudo vai se conectando para que essa inspiração chegue e você esteja preparado para ela, tá? Então, seu repertório precisa ser técnico e multidisciplinar. O que é multidisciplinar, João? É outras áreas de conhecimento. Então, por exemplo, você precisa ler mais, você precisa sair do TikTok,
né? Olha, isso eu tô falando, gente, tô falando pra mim também, tá? Isso é um exercício, eu acho que da nossa geração, assim, a procrastinação, né? Esse ano passado, na verdade, do ano passado eu coloquei essa meta, assinei o livro da Tag e já li 6 livros, uma coisa que eu não fazia. Isso tornou um hábito na minha vida, eu tiro 1 hora por dia pra ler. E essa hora ela era desperdiçada no TikTok. No TikTok não, porque não tem TikTok, mas no Instagram, rolando o feed do Instagram. Então a gente tem que tomar muito cuidado realmente com isso, porque assim, se a gente calcular no ano o que a gente perde de tempo, e aí eu não tô falando que a gente não possa consumir esse tipo de conteúdo, e principalmente conteúdo de qualidade, é preciso também que a gente faça essa curadoria. Tá seguindo o Projeto Potente falar nisso? Que esse sim é um conteúdo que compensa, já fazendo um jabá aqui. Mas realmente, gente, segue lá, tá? Pra quem não segue ainda. Então, mas a gente precisa desse conhecimento multidisciplinar, tá? Até para lidar com clientes, né? As pessoas falam muito de alto padrão, e quando você fala de alto padrão, automaticamente você está falando de pessoas que têm uma formação acadêmica, têm um alto poder aquisitivo. Portanto, é necessário que você tenha uma boa locução, que você saiba falar bem, que você tenha, né, outras disciplinas para que você consiga conversar e dialogar e convencer o seu cliente do que é boa arquitetura. E aí até a gente vai para o próximo ponto aqui depois. Mas disciplinar nesse sentido, de artes, literatura, sabe? Realmente ter outros conhecimentos em outras áreas da criatividade, para que isso se funda ao seu conhecimento técnico. Uma coisa que eu acho linda na arquitetura, e falo isso com muita propriedade, né, que eu participo muito de concurso, eu nunca participei de um concurso e vi uma resposta igual. Fala, nossa, esse projeto é igual. Nunca vi parecido sequer, tá? E assim, por exemplo, quando eu fui finalista do prêmio da Design Class, foram 904 projetos inscritos. Vocês têm noção disso? De vários lugares do mundo. Imagina isso. E não tem, dos 904 projetos inscritos, não tem um igual. Do prêmio do Félix Candela foram, eu não vou lembrar se foram 400 e pouco, 500 e pouco. Também, não tiveram, dentre esses, não tem um projeto igual. Por quê? Por causa desse repertório. Então, você pode ler os mesmos livros que eu de arquitetura, mas você tem uma vivência, você nasceu num lugar diferente, você absorveu um repertório diferente, você adquiriu outras disciplinas que não a arquitetura e que, portanto, isso fazem com que o seu repertório seja diferente do meu, tá? E quanto mais você estimular isso, mais rico vai ficar o seu processo, ok? O que mais? É, Tudo ok até aqui, sem dúvidas? Podemos continuar? Eu falei pra vocês que eu tô sem iluminação, né, gente? Mas tá chegando aí. A próxima live a gente vai ter. Ó, e aí falando sobre esse tema, né, sobre o repertório, uma coisa que também é muito importante. O que eu acho que seria saudável aqui, a gente ter uma rotina, vamos pensar assim. Então, ó, aqui nessa. Opa. Ó, então, vamos pensar numa estratégia de organização de, João, como que eu vou adquirir isso? Então, projetos potentes. Então, você deveria se dedicar cerca de 50% com esse foco de entrar, de ler, como eu disse, o livro, né, 20 edifícios que todo arquiteto deve compreender, ou entrar no ArcDaily e analisar projetos, ou ir na sua cidade, né, se você está numa cidade maior que tem bons projetos, visitar esses projetos. Isso deveria fazer parte, 50% parte da sua meta. E depois, aqui, ó, a literatura crítica. Eu acho que ela deveria fazer. Não estou colocando aqui tô colocando aqui 50%, mas aqui daria cerca, sei lá, de uns 30%. 30% da literatura crítica. Depois, aqui até ficou distribuído, ó. Depois, representação gráfica, que é uma coisa que também que eu acho importante estudar, tá, gente? Porque a nossa linguagem de comunicação, a gente acabou não falando sobre isso para não estender aqui, mas eu acho que também é importante. Então, representação gráfica também. E o que não fazer, não é que a gente deva estudar. Não é que a gente deva estudar o que não fazer. Não precisa, porque a gente é bombardeado por isso o tempo todo. Inclusive um alerta. É, Fazer um parênteses aqui. Esses dias, eu coloquei lá no Instagram, pedi para
o pessoal do Instagram para mandar nomes, porque a gente faz a live da série Repertório. E perceba, a live da série Repertório, eu tenho um trabalho hercúleo de trazer bons arquitetos de verdade, como o Thales, do Estúdio Nuevo, né, que teve o projeto da Casa Ghibli, que, como eu disse, está entre as 50 melhores do mundo, o Fernando Forte, que tá, né, o estúdio dele está entre os 100 melhores do mundo. Então são grandes escritórios. Eu falei, gente, me recomendem aqui bons arquitetos que estão realmente fazendo uma boa produção, né? Estão significativamente produzindo projetos potentes. E aí, pessoas, eu conheço vocês, tá? O rostinho de vocês que me seguem lá, que estão sempre ali comentando. Conheço cada um de vocês, podem ter certeza. E pessoas que me seguem há muito tempo me mandaram algumas referências que eu fiquei um pouco assustado, que não eram arquitetos que estavam tendo uma produção tão consistente a nível dos nossos convidados. Isso me chocou um pouco. Para falar a verdade, tinha alguns arquitetos até que estavam fazendo projetos rasos. E por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você esteja seguindo esses profissionais e achando que isso é bom projeto. E aí, ele está aqui, ó, dentre essas referências, né, do que não fazer. E eu estou dizendo isso do Instagram, mas isso pode estar na mercearia que você está indo na esquina, isso faz parte do nosso cotidiano. Até eu que estou aqui em Brasília, né, que é uma cidade projetada, eu me deparo com cada bizarrice o tempo todo. Na verdade, é a maior parte do cotidiano, certo? Do meu cotidiano, né? Assim, se a gente for colocar na balança, se eu vejo mais obras boas ou ruins, mais obras ruins, claro. Isso aí, né, até em qualquer lugar do país, do planeta. Ok. Mas sabe o que que acontece? Isso aqui seria uma utopia. Seria o que a gente deveria fazer. Só que o que acontece é isso aqui, ó. É esse outro lado do gráfico. Então, o que a gente entra em contato, na verdade, é o que não fazer. Então, o nosso repertório ele é preenchido cerca de 75% por isso aqui, ó, pelo que não fazer. E raramente a gente olha para os projetos potentes como deveria olhar. Eu acho que até estou sendo generoso aqui, tá? É, a gente não, porque, sinceramente, não estou me colocando nesse lugar, até porque eu estou fazendo as lives da série Repertório, tenho cada vez entrado mais em contato com projetos potentes e estudado mais ainda para trazer bom conteúdo aqui para vocês. E vocês me ajudam muito nesse sentido, porque eu sempre tenho que estar ali, né, estimulando vocês e, portanto, não posso dizer uma coisa e fazer outra, então estou sempre estudando projetos potentes. Então, mas a maioria das pessoas estão nesse lugar aqui, ó. Então, novamente, estou sendo generoso. Então, 15% tá aqui, tá? Aí depois literatura crítica, também 10%, e depois peças gráficas 10%. Então, tomem cuidado para se a sua vida tiver assim, se você está estudando pouquinho e adquirindo muito repertório raso, vazio, tá? Do seu cotidiano, do seu Instagram, faça uma limpa lá no seu Instagram, veja realmente, e se você não tem, fala, João, não sei se o que eu estou seguindo para de seguir, sabe? Como eu disse, entra lá no nosso Instagram, olha a curadoria daqueles 5 arquitetos, já começa seguindo eles, começa lá, ó, vou dar alguns nomes aqui para vocês: Bloco Arquitetos, Estúdio Coletivos de Arquiteto, Azupitanga, é, quem mais? Eu não estou falando desses nomes mais hypados, porque eu acho que todo mundo já conhece, né? Estou tentando falar os que são bons, mas não estão tão no hype assim. É, falei Bloco Arquitetos, tem Brasil Arquitetura, que mais? Ah, enfim, é o que eu vou lembrar agora, infelizmente. Mas tem vários, entra lá no nosso Instagram. Ah, tem o Thales, do Estúdio Nuevo, tem o Fernando Forte, do Estúdio FGMF, tem, que mais? Os meninos do MVWV, se eu não me engano, que é o João, tem a live da série Repertório, eu vou pedir até para o nosso editor colocar aqui na live gravada, para vocês verem a live do Projeto Potente. Ok? Então, dito isso, sigam boas referências para que vocês, né, e sigam o nosso perfil também, que cabe aqui nesse lugar de boa referência. Ok? Deixa eu só ler uns comentários aqui para a gente continuar. A Letícia está dizendo o seguinte: não sei se seria o foco, mas há algum canal que você recomendasse que apresente projetos potentes durante o seu período de construção/execução, que mostre todo o processo e etapas, como cobertura, etc. Letícia, existe, chama Projeto Potente. Não, brincadeiras, mas também verdade. A gente tem a live da série Repertório que a gente mostra desde do primeiro contato com o cliente até a obra final. Então,
passa por todo o processo construtivo, os detalhes de construção. Tem uma playlist aqui, né? Novamente, vou pedir para o editor na live, deixar na live gravada. Aqui vai estar na descrição também. E você que está vendo ao vivo, só entrar aqui e procurar nas playlists. Tem 5, a gente está indo para a sexta edição, inclusive, já tem um convidado, já já vou anunciar para vocês, mas a gente está indo para a quinta edição. Então, já foram 5 escritórios que mostraram a fundo um projeto. Teve a Casa Odara, a Casa Odara, a Casa Ghibli, a Casa Brisa do FGMF. Então, isso existe aqui, tá? E por isso que eu estou falando para vocês, é tão importante isso, e eu acho que inclusive essa live ela é subestimada, infelizmente. Mas procurem aqui e deixem lá os comentários, o que vocês acharem, ok? Depois o ArcMil... Ah, desculpa, e Letícia, e outro canal, infelizmente eu não conheço, tá? Que fale nessa profundidade. Existem outros que mostram um projeto ou outro, mas infelizmente com profundidade assim, não sei. O ArcMil está falando, eu acho que as descrições dos projetos do Arc dele, eu acho as descrições do projeto do Arc dele muito ruins. São muito simples, algo que eles poderiam melhorar. Seria nisso. O, o ArcSem, infelizmente eu não sei seu nome, não dá para ver aqui. ArcMil. Ó, o que acontece? Primeira coisa, o site do ArcDaily, as descrições são enviadas pelos estúdios, tá? Não é pela equipe. Eu tenho um projeto lá, né, que é a Escola Guarani Bia, então a gente sempre manda o texto, esse texto é aprovado e você consegue enviá-lo, tá? Então, assim, tem toda uma burocracia antes, tem um tamanho, um formato, depois um texto, com... Só que, assim, é isso que eu tô falando. Primeiro que é o estúdio que manda e não o ArcDaily, né? Então, a descrição é enviada pelo estúdio. Segundo, que há uma restrição, então você tem alguns parâmetros que a gente precisa seguir, então realmente às vezes não é o melhor texto, mas só para esclarecer que eu acho que é importante isso. Depois ele falou, meu professor de TCC, quando ele dava aula no sexto período, ele deu uma dica para nós de pegar referências boas e a gente mesmo desenhar a planta, implantação e fazer um estudo em cima do projeto. Eu acho excelente. Tá vendo? É uma questão prática, é um estudo prático. Isso é realmente rico, né? Tá vendo? Um bom professor. E ele também falou, e como funcionava o fluxograma e como foi desenvolvido aquela planta para a concepção do restante do projeto. Ah, muito interessante. Legal. Bom, e para a gente já que eu estou aqui, né, quase esgotando, estourando meu tempo aqui com vocês, mas prometo que a gente já está acabando. O 3 é o conhecimento crítico. E aí, lembra que eu falei do conhecimento prático? Agora a gente vai falar do conhecimento crítico, teórico, tá? E sem isso, se você não tiver isso, você vai fazer abrigos, tá? Então, por que você vai fazer abrigo? Porque você precisa saber, na ponta da língua, o que é um abrigo, o que é um projeto potente, qual que é a função primária da arquitetura, que no caso é um abrigo, por quê, qual que é a diferença? Eu gosto sempre dessa analogia com a gastronomia, né? Qual que é a diferença, por exemplo, de uma casa feita por um construtor, um pedreiro, um bom mestre de obras, um engenheiro, para uma casa feita por um arquiteto? É o diploma daquilo? Não, né? É, ou, um outro exemplo da gastronomia, qual que é a diferença de uma mulher que cozinha muito bem ou de um homem que cozinha muito bem, de um chefe de cozinha, para uma chefe de cozinha, um chefe de cozinha? Qual que é a diferença do que eles estão produzindo? É o título, é a formação dele, né? O que vai fazer com que aquilo seja alta gastronomia? É o fato daquele cara ou daquela mulher ter um diploma? Não. Né? Um exemplo disso, né, que eu sempre gosto de reforçar aqui é, por exemplo, sei lá, um pedreiro, ele pode fazer um projeto potente. Ele pode ser um aspirante, ele pode gostar, ser um autodidata e detentor. Ele faz o curso Projeto Potente, entende o que é isso, tem a prática e ele faz um projeto potente. Ele precisa ter o diploma de arquiteto para fazer um projeto potente? Eu não estou dizendo para aprovar na prefeitura, nada nessas questões burocráticas. Estou dizendo na parte prática, tá? Ele é capaz de fazer um projeto potente? É. Não é o diploma que valida ele se é potente ou não. Pelo contrário, existem arquitetos, a grande maioria, que tem um diploma, percebe? E está fazendo projetos rasos. Então o diploma não salvaguarda ninguém, entende? Não é garantia de nada.
A gastronomia é a mesma coisa, entende? Então há uma diferença aí muito grande. Então, a gente precisa ter esse senso crítico para entender o que é arquitetura, a gente precisa entender o que é um abrigo, porque se você entende o que é um abrigo, se você entende o que é arquitetura, você tem uma grande probabilidade de não produzir um projeto raso, né? Isso na parte do campo teórico, tá? E aí, novamente, a gente precisa conectar tudo isso que a gente está dizendo aqui, né? Se você depois dessa live vai ficar gravado, se você quiser voltar ponto a ponto, porque eu sei que é muita coisa, mas isso tudo precisa estar interligado, né? Ou seja, o ponto um, ponto 2 e o ponto 3. Ponto um, técnica, ponto 2, repertório, e o ponto 3, né, o conhecimento crítico. Esses três juntos vão aguçar mais a sua criatividade. E não só aguçar a sua criatividade, mas te dar arcabouço técnico, né, e teórico para construir a criatividade como o... Ah, esqueci o nome, o Leonardo, né? Não, foi o Leonardo? Deixa eu ver, só para não... O Picasso, o Pablo Picasso. Como ele disse, que a inspiração nos encontra, mas aí a gente precisa ter, né, isso muito claro, tá? Depois, e aí isso envolve também contexto socioeconômico e cultural, né? Se a gente for sempre olhar para os grandes arquitetos, como Paulo Mendes da Rocha, Lina Bobardi, a gente vai perceber que eles têm um discurso muito afiado, e eu não entendia muito isso, muito afiado com a política, por exemplo, e a arquitetura, ela é política, ela está muito envolvida na política, né? Se você não tem também essa percepção política, fica complicado produzir boa arquitetura nesse sentido, e não estou dizendo política de esquerda e de direita, de quem está certo, centrão, não é nesse sentido, mas na questão prática daquilo. Então, por exemplo, da questão social da coisa, por exemplo, quando tem esqueci o nome da, da favela, que tem que tem em São Paulo, que tem um lado, fica nítido, né, a desigualdade social daquele lugar, que tem do lado tem uma comunidade, do outro lado você tem um prédio de luxo, né, tem um bairro, né, de luxo, e aquela discrepância social ali fica muito evidente. Então, esse contexto socioeconômico e cultural a gente precisa entender e trabalhar sobre isso também, né, não tem como. Depois, técnico morfológico, né, o que é um projeto raso, como eu disse, o que é um projeto potente, qual é a diferença de um abrigo de arquitetura, como eu disse. Então, isso tudo precisa estar na ponta da nossa língua, porque senão fica muito difícil produzir arquitetura. E é o que eu sempre digo, por exemplo, você estuda 5 anos de arquitetura e está produzindo isso aqui, é, e eu estou falando isso porque eu já vi vários arquitetos, inclusive alunos antes do curso, eu tinha, tem várias pessoas passando pela minha cabeça, que eu seguia por afinidade, não porque eu admirava o trabalho, mas por afinidade à pessoa, e elas postavam fotos assim, e elas ficavam orgulhosas dos trabalhos delas, e eu pensava, gente, não é possível. Assim, lógico, eu não falava nada, né? Mas eu digo não é possível porque ela estudou os grandes mestres da arquitetura, ela estudou na mesma faculdade que eu, ela estudou arquitetura, 5 anos de arquitetura. Não é possível que ela está olhando para esses abrigos e satisfeita, porque uma coisa é você conseguir produzir isso, falar, ok, eu me formei, eu preciso pagar meus boletos, mas é o que eu estou conseguindo entregar e vamos embora, vamos tentar melhorar isso aqui. Daí é muito diferente de você postar e estar super orgulhoso, orgulhosa, falando, nossa, uau, isso aqui é o ápice. E, assim, eu sei que vai vir um comentário ou outro da pessoa que tá produzindo isso e fica puta comigo, ou puto comigo, porque ela não vai admitir. Mas, enfim, paciência, cada um tem seu momento na vida, né? Eu só tô aqui pra falar, eu sei que é verdade, às vezes dói, mas enfim. Mas voltando à história, e eu ficava assim, mas gente, né, uma coisa é você estar produzindo isso né, tá vislumbrando melhorar isso. Outra coisa é você sentir orgulho disso. Aí realmente para mim fica complicado. Mas, enfim. Por que eu tava falando isso? E isso vem desse lugar. Então a pessoa não tem esse conhecimento crítico de entender o que é um projeto raso, o que é um projeto potente, por que ela chegou naquele lugar, de questionar isso. Aí eu sei que tem pessoas que vão levar para o lado do cliente, né? Aí eu convido vocês a assistirem os 5 vídeos da live da série Repertório. Não vou falar mais sobre isso aqui. Assistam lá, tá? Se você realmente está incomodado com esse discurso, assista as 5 lives, está aqui, só entrar nas playlists, vocês verão os projetos. E a gente fala também sobre essas questões de clientes, né? Porque o cliente pediu. Olha lá, depois você me fala. Olha a live do Azupitanga,
né, da casa VV. Depois você me fala, ok? Deixa eu ver o que mais. O Arquimil falou Interlagos. Ah, sim, Interlagos, verdade. Do lado do autódromo tem uma favela. Muito obrigado, Arquimil. E pra gente finalizar, né? Não é, gente, também, acho que é um ponto muito importante, não é sobre ser mais criativo essa live também. Eu acho que um aprendizado de hoje é também sobre dar manutenção na sua criatividade. Quanto mais produz, quanto mais, imagina, né, o sonho, eu acho que de todo arquiteto é ter um estúdio, né, pelo menos se você quer produzir arquitetura, é ter um estúdio e produzir projetos. Só que quanto mais robusta for a sua cartela de clientes, mais você precisa se dedicar nesse sentido de tudo que a gente disse aqui, de buscar conhecimento. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que você vai ficar travado, aliás, perdão, não travado, você vai ficar estagnado. Por quê? Porque você parou no tempo. Você não. E eu conheço vários arquitetos que estão parados no tempo. Porque você não continuou buscando repertório, você não buscou conhecimento, você não tem conhecimento técnico. E isso vai fazer com que você tenha uma produção estigmatizada. Então tomem cuidado com isso. Lembrem dessa palavrinha também da manutenção. Então não é só ser mais criativo, não é sobre ser mais criativo, mas também é sobre continuar sendo uma pessoa que está, né, com a produção consistente. Tá? Vou aqui só para finalizar uma história rapidão. Tem um estúdio de design que eu super admiro, assim. E uma vez eu contratei eles para fazer um serviço para mim. Só que eles estavam, assim, com a agenda lotada. Eu esperei meses. Quando chegou a minha vez, eu estava super empolgado. Só que o resultado foi muito ruim. Eu falei, gente, mas não tá certo isso. É, e aí eu percebi nesse lugar que eles estavam estagnados, né? Eles estavam esgotados mentalmente e não tinha da onde tirar mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é isso. O nosso software, né? A nossa matéria-prima é a criatividade, portanto, isso, se você não nutrir isso, se você não cuidar disso, assim como o cantor precisa cuidar da própria voz, você pode ter problemas com isso, tá? E aí, pra gente finalizar de fato, esse é o último slide, eu preciso dar para vocês uma resposta canalha, que é a nossa última. Lembra aqui, ó, do começo, que era. Deixa eu voltar aqui. Ó, como destravar sua criatividade e iniciar qualquer projeto com confiança, certo? E aí, por isso que eu estou falando para vocês que é uma resposta um pouco canalha, porque a resposta para essa última pergunta, né, como iniciar um projeto com confiança, faça projeto, até que ficou errado, perdão, mas faça projetos potentes, né? E você se sentirá confiante. Não tem outra resposta, gente. Desculpa, não tem outra resposta. Você só será um arquiteto, uma arquiteta confiante quando você tiver uma produção consistente. Por que que uma pessoa é confiante, um arquiteto confiante? Porque ela sabe do valor dela, porque ela sabe que ela está entregando um resultado bom, porque ela sabe que ela não está entregando um projeto estigmatizado, porque ela sabe que ela não está entregando isso aqui. E talvez os arquitetos estejam entregando isso aqui, postando lá, batendo palminha, falando não sei o quê, mas no fundo tá com um grande buraco no peito, porque ela estudou 5 anos e ele sabe que isso aqui não é arquitetura de verdade, que isso é apenas um abrigo. E pior do que isso, está reforçando estigmas da produção da arquitetura contemporânea. Isso afeta não só ele, em termos de preço, né? Porque uma vez que isso é estigmatizado, uma vez que isso é mais do mesmo, fica difícil cobrar por um diferencial nisso. Mas mais do que isso, ele está prejudicando a própria classe, né? Porque ele está reforçando um estigma né, da arquitetura, que a arquitetura é isso, é uma coisa simples, de fachada, é uma coisa superficial, né? Quando, na verdade, a gente sabe da complexidade que é um projeto potente, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, esse é o último slide. Então é isso. Faça projetos potentes para você se sentir confiante. Eu sei que é uma resposta um pouco canalha, mas é a resposta mais verdadeira que eu posso te dar. Né? Não tem uma pílula mágica. Não tem, tá? E aí, inclusive, e fica aqui para a próxima. A gente pode fazer uma live se vocês quiserem. Né? Gostaria de saber. O que é um projeto potente? A gente pode falar sobre isso, tá? Ou como fazer um projeto potente, embora tenha um workshop, mas a gente pode falar sobre esse tema, tá? Que fica um tema para a próxima live.
Bom, passei aqui 8 minutos, 8 minutos, eu acho, do nosso tempo, ou mais. Gente, queria muito agradecê-los. Essa é a minha primeira live aqui no YouTube, então tá um pouquinho caótica. Mas de coração, agradecer a todo mundo que ficou aqui comigo. Se você ficou até o final e essa live tá gravada, também gostaria de te agradecer. Deixa aqui nos comentários para saber que você chegou até o final. Coloca, cheguei até o final e o que mais você gostou de um insight. É, comenta, compartilha, isso é muito importante pra gente. É a única coisa que eu te peço pra gente continuar essa tarefa. Essa tarefa não é fácil, gente, de verdade. Isso aqui dá trabalho. Então é a única coisa que eu te peço em troca, tá? Só compartilha essa live com alguém para o algoritmo entender que isso é um bom conteúdo. É muito difícil nos tempos atuais lutar contra conteúdos de humor, conteúdo de dancinha, de banheiros de Nutella. Então eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês apoiam aqui o canal, preciso do engajamento de vocês. Então, ajudem, tá? Então, é isso. Deixa eu ver só o que vocês estão dizendo aqui. O Arquimil falou, obrigado, João. Vou rever o começo da live. Show, faça isso. A Letícia falou, obrigado por tanto. Imagina, Letícia. Eu que agradeço vocês, de coração. Então é isso, gente. A gente se vê na próxima semana, na próxima live, tá? E quem não segue a gente ainda nas redes sociais, lá no Instagram, corre lá para seguir a gente, @Projeto Potente. E a gente fica então por aqui, tá?